Hoje o Valor Entrevista veio fazer uma visita ao convidado, que é o Mário Mesquita, advogado aqui na cidade de Gaspar. Nós vamos abordar diversos temas que eu tenho certeza que é do teu interesse. Portanto, nos acompanhe agora nessa entrevista exclusiva com o Dr. Mário. Mário, muito obrigado, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Primeiramente, minha gratidão, né, Alan, pelo convite e pela oportunidade de poder fazer parte desse momento especial, que é ser entrevistado por você, junto ao Valor Entrevista, né, que vem fazer um trabalho belíssimo em nossa cidade, em nossa região, e ao mesmo tempo poder passar para vocês um pouco de informações jurídicas, questões de ordem administrativa e também essa situação nova do mercado imobiliário também da nossa cidade, da nossa região. Mário, são 52 anos bem vividos? Bem vividos, Alan. Bem vividos, né? Eu sou nascido para alguns, né, que sabem, são poucos que sabem, mas eu sou nascido em Angola, né? Eu nasci em Luanda, capital de Angola. Meus pais são portugueses. Eu vim de lá com 5 anos de idade. Viemos de lá em razão de uma guerra civil, né? A família dos meus pais era a família justamente de militares que lá estavam em Angola, né? Então, quando houve a guerra civil, a família voltou para Portugal e meu pai era apaixonado pelo Brasil, pelo futebol à época, né? Olha só. Época do Pelé, Rivelino, né? E tantos outros. E o pai justamente veio morar em São Paulo. Nós moramos em São Paulo durante 1 ano. E lá meu pai conheceu um médico de Blumenau, que era cirurgião cardíaco, doutor Araújo. E justamente através desse convite nós viemos parar em Blumenau. Olha só, então a tua infância foi em Blumenau? Foi em Blumenau, foi toda em Blumenau, dos 5 anos de idade até os 19, né? Foi em Blumenau. Lá estudei, eu morava na rua São Bento, que é nas adjacências ali do bairro Vorstadt, e estudei no colégio, na Escola Básica Municipal Vidal Ramos. Mais tarde, então, no 2º grau, fui estudar no Colégio Pedro II. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo. E ali, aos 18 anos, eu trabalhava ainda com meu pai. Meu pai tinha um comércio local na rua 7 de Setembro, né? E a partir dali, então, eu comecei justamente a seguir minha vida. Fiz o concurso público, né? Primeiramente, passei no vestibular para o curso de Direito. E logo em seguida, né, eu fiz o concurso público para a Polícia Civil e, na época, passei para o cargo de comissário de polícia. Segura essa informação aí, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, mas eu quero antes te perguntar o seguinte: você foi cria da FURB, né? Como é que foi esse período acadêmico? Foi uma experiência muito boa, né? Para você ter uma ideia, eu praticava handebol aos 15 anos na CME de Blumenau. E nós fazíamos todo o treinamento, nós saímos do ginásio Sebastião Cruz, que é ao lado justamente lá, né, dos galpões da Vila Germânica, e nós fazíamos todo o aquecimento, né, treinamento de corrida e tudo mais, passando justamente ali pela FURB. E várias vezes eu observava, olhava os estudantes entrando e saindo, e eu observava aqui e dizia, poxa, um dia, quem sabe eu consigo vir para cá para estudar, quem sabe para ser advogado aos 15 anos de idade. Que legal. E isso é muito bacana, porque eram alguns insights que eu tinha, e eu dizia, poxa, um dia, quem sabe eu vou entrar aqui também como aluno e vou aqui estudar para ser advogado. Esse período de lá para cá, com relação ao mundo acadêmico, assim, na tua concepção, mudou muita coisa? Mudou. Porque você mudou hoje é muito, professor também, né? Mudou muito porque, assim, na minha época, eu sou do grupo, né, que entrou dos egressos, que entrou na FURB em 1988 para 89. E fiquei lá até 93, né? Então nós ainda éramos aqueles acadêmicos que, um exemplo, né, eu pegava 2 ônibus, então saía justamente do bairro Vorstadt e ia até o centro com o antigo coletivo Rodovel, aí pegava outro ônibus que era o Nossa Senhora da Glória, e até a FURB, né? E os estudos eram aqueles estudos naturais, assim, a gente estudava muito para poder realmente conseguir ganhar conhecimento, ampliar os horizontes, e fazia questão, inclusive ao final das aulas, né, a gente ia para os abrigos, lá para os pontos de ônibus, com a pasta, né, do curso, né? Aquela satisfação, aquele orgulho. Tinha o nome do curso na pasta? Tinha o nome do curso, então assim, lá o pessoal de ciências contábeis, economia, administração, direito, porque eram
Nossa. Né? Então havia assim aquele orgulho pessoal, né? E os meus pais, a minha família, né? Meus pais são uma família de origem humilde, né? No qual eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Então sempre eu fui o primeiro da família a fazer um curso universitário e aquilo muito me orgulhava, né? Claro. E acendia ainda mais a chama de poder buscar mais conhecimento e ampliar esses horizontes com relação à área do saber. Depois disso eu me formei e olhe só, quando da nossa formatura nós prestamos o exame da ordem e nós fizemos uma prova prática ainda naquela época com uma máquina de escrever da Hamilton. Olha aí, ó. Nós tínhamos duas marcas à época, a Olivetti e a Hamilton, né? E no núcleo de prática jurídica da FURB, então, nós fizemos a prova prática, né? E depois prestamos a prova oral também, a prova escrita, para realmente poder ascender aos quadros, né, da OAB. A minha turma foi a primeira turma que fez o exame da ordem, né, em Blumenau, e nós tivemos essa grata experiência. Depois disso comecei a advogar, e ao advogar justamente eu saí do Brasil, né? Eu saí do Brasil em 94, em agosto. Eu fui fazer um mestrado em Portugal, mas por questões de ordem particular aquilo não perseverou, né? Então eu voltei novamente e fui trabalhar na antiga Artex, Sim. no bairro Progresso, né? Também como advogado e aí começou a carreira profissional. São 29 anos nessa área do direito. E eu acredito que você tenha muito a compartilhar com relação a novidades e a mudanças, né, nesse período de 29 anos. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa do ponto de vista, primeiramente, a questão da tecnologia, né? E quanto foi bom esse avanço, essa evolução tecnológica. Hoje nós temos N, né, ferramentas de trabalho que nos dão celeridade, rapidez no trabalho e também eficiência com relação à resolução dos conflitos. Mas o que mudou mais foi justamente a questão da gestão dos processos. Sim. A questão de gestão de processo, a questão da própria relação de humanização no trato entre o profissional da advocacia com o servidor público do Poder Judiciário, por exemplo, também com o próprio cliente, né? O cliente hoje, ele procura o profissional do direito trazendo um problema para ser solucionado, mas ele já sabe o que ele quer de solução. Uhum. Ele tem consciência daquilo que ele busca como solução para o seu conflito, né? Sim. Você atuou também como policial civil. Essa experiência também contribui hoje para o profissional da área do direito que você se tornou? Contribui muito, Alan, porque eu entrei na Polícia Civil através do concurso público, quando eu fazia curso de Direito na FURB, né? Com 19 para 20 anos. Então fui para Florianópolis, eu nunca tinha saído de Blumenau para a cidade alguma. Olha fui só. Logo morar em Florianópolis. E morei em República com mais 4 colegas, né? Um de Joinville, um de Jaraguá do Sul, um de Lages e um outro colega de Chapecó. Então lá nós fizemos a Academia de Polícia Civil, chamada Cadepol. Iniciamos então no bairro Coqueiros, onde era a academia à época, né? No meio do curso nós tivemos uma mudança, né, de logística, de estrutura. Nós fomos para um centro de estudos e de laboratório mesmo, né, da Polícia Civil, no bairro Canasvieiras, né? Que é no outro lado da cidade, né? E lá nós então finalizamos a Academia de Polícia, né? E eu tenho muito orgulho dessa época. Foram 6 meses, né, de curso preparatório, com aulas de manhã, aulas à tarde e estágio à noite nas delegacias de polícia, né? Sim. Eu era um garoto de 19 para 20 anos, então você não tem experiência de vida nenhuma, você tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas não tem experiência alguma. Você vê, né? Eu cheguei aqui aos 22 anos de idade, em 2002, e também com essa mesma vontade, né, de produzir, de evoluir, de crescer, mas eu não abri mão, e aí vem talvez uma das coisas que faz com que a gente tenha tanta afinidade, eu e o Mário, que é a leitura. Exato. E o estudo, que são 2 coisas fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa. Como é que você vê essa questão da educação para um jovem que está nesse momento dentro de sala de aula? Na verdade, o estudo, né, a busca do conhecimento é a porta de evolução para um futuro profissional com qualidade, com uma melhor qualidade de vida e com a possibilidade não só de você buscar uma melhor qualidade de vida, mas você proporcionar a centenas ou milhares de pessoas
um crescimento com relação ao que ela vai prestar como operador, né, como profissional junto à sociedade. Uma sociedade pela qual a sua população tem conhecimento, sabe dos seus direitos, busca resguardar suas garantias constitucionais e preservar justamente, né, aquilo que é de mais sagrado, que é estabelecer um crescimento, né, de conhecimento, de educação para os seus próprios familiares e comunidades. É uma sociedade mais organizada, uma sociedade que, né, não perde tempo com questões pequenas e busca uma evolução gradativa através do que? De atitudes, de ações sociais. A ação social, ela só se concretiza quando você tem uma comunidade que reivindica os seus direitos e busca justamente estabelecer os critérios para que os nossos representantes, os nossos legisladores e os nossos representantes do Poder Executivo cumpram o seu papel. Exatamente. E no meio de toda essa história vem Gaspar. Por quê? Gaspar foi... Eu já tinha muitos amigos aqui em Gaspar, né, conhecidos, mas eu vim para Gaspar porque na oportunidade, né, a minha ex-esposa, né, ela morava com a sua família toda aqui de Gaspar, e nós já nos conhecíamos, começamos a namorar na época da faculdade, né, ela fazia o curso de Ciências Contábeis, eu fazia Direito, namoramos durante 2 anos, noivamos, aí viemos a casar, e a opção, né, era realmente morar em Gaspar. Então nós fixamos residência, moramos aqui, e durante todo esse período, né, a gente inclusive viemos a ter 3 filhos, né, tenho 3 filhos, todos maiores já, 2, tudo criado. Tudo criado, um na área, né, de investimentos financeiros, na área de economia financeira, o outro trabalha com tecnologia da informação. Olha também, só. Né, e a caçula de 20 anos também está na área de medicina veterinária, né? Olha aí, já tem 3 pautas aqui para o canal Valor Entrevista, aqui, só numa família aqui, viu? E hoje noivo. Hoje noivo, houve o divórcio, né? A gente entendeu por bem a época, né, da separação, que nós tínhamos que realmente manter a nossa amizade, o nosso respeito um pelo outro, né? Importante. Mas que cada um devia seguir o seu caminho, e assim nós entendemos por bem, e cada um realmente seguiu a sua vida, né? Então eu acabei saindo do imóvel onde eu morava, né? Lá está a minha ex-esposa junto com os filhos, eu fixei residência em outro local, e aí, né, a gente acaba mudando justamente a direção, né, os caminhos. A vela, né, os contatos, as amizades, a gente vai ampliando novas amizades e vai justamente conhecendo novas pessoas. E foi numa situação dessa, né, no encontro social, que eu acabei justamente conversando com a Giovana, né, que eu já a conhecia. Olha só. Ela também é divorciada, é ex-esposa de um grande amigo meu também, advogado, né? E nós nos reencontramos e começamos a conversar, e aí começou o namoro, que agora, há cerca de 1 mês, nós já, inclusive, fixamos já o noivado, né? Parabéns, meu irmão. Não, parabéns, obrigado. Vida longa a este novo relacionamento, que Deus abençoe. Que assim seja e assim será, né? A gente tem que saber realmente buscar a felicidade na vida, né? E sempre saber entender os ciclos dela. Exato. Tudo na vida tem um ciclo e você tem que compreender a mudança de ciclos. Pessoal, a gente está conversando com o Dr. Mário Mesquita, aqui da cidade de Gaspar, ele que é advogado, e nós vamos para o segundo bloco para tratar de um assunto que é muito importante, que é uma das especialidades dele também, e vai ter um monte de dica interessante para você que está buscando o setor imobiliário aí para adquirir os seus patrimônios. Doutor, está gostando do papo? Excelente conversa, é um bom bate-papo e é o momento da gente poder interagir também no sentido de não só se apresentar, né, junto à comunidade, mas também poder se colocar à disposição dela, principalmente. Eu agradeço aqui a confiança no trabalho do Valor Entrevista. Para você que está aí do outro lado, não saia daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o Mário Mesquita, advogado, nessa linda cidade de Gaspar, no Vale Europeu, aqui pertinho do litoral. A gente está aqui há 45 minutos, então para quem está assistindo a gente aí de outro estado, a gente está muito perto do litoral catarinense, Balneário Camboriú, Pissarras, Barra Velha, Itapema. Nossa região aqui é boa, hein, mano? Navegantes.
Bem, a gente mora numa das melhores regiões do sul do país. Uma pela situação e localização geográfica, né? Nós estamos aí a 2h30 de Lages, do Planalto Serrano. Exatamente, né? exatamente. 2h30 do Planalto Serrano, Lages, São Joaquim, Curitibanos, Urubici. Praticamente a 45 minutos de Navegantes, Itajaí, 1 hora de Balneário Camboriú. Então, Exatamente. Quase 200 quilômetros Joinville e 130 Florianópolis. É isso, fechou. E tem um detalhe, né? Em Lages, por exemplo, é a região do frio. Sim. Que a gente vai entrar agora, entramos agora no outono, daqui a pouco estamos no inverno, e aí os turistas saem de São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados brasileiros para vir visitar a Serra Catarinense, que é maravilhosa, né? Nós temos realmente a situação geográfica do nosso estado é exuberante e ao mesmo tempo a nossa região, né? Gaspar, Brusque, Blumenau, nós estamos muito bem situados. Exato. A gente começou te localizando com relação à geografia, mas nós vamos abordar nesse segundo bloco o crescimento imobiliário da região. Também tem a ver com a questão turística do nosso estado. As pessoas estão mais conscientes do que elas desejam adquirir quando o assunto é imóveis? Com certeza. Alan, isso a gente vem percebendo ao longo do tempo, né? Mas só para situar o nosso público, eu sou advogado há 29 anos, especialista em direito imobiliário há 3 anos e meio, e eu fui para esse nicho de mercado, nessa área da atuação do direito, porque eu já vivenciava, né, em relação aos contatos com clientes, com amigos, a insegurança jurídica em relação ao ato de compra e venda, né, dos seus investimentos, dos seus imóveis, sejam eles terrenos, casas, apartamentos, galpões. Por que essa insegurança jurídica? Justamente porque é muito fácil, quando você recebe a proposta, a oferta da compra e venda do imóvel, você apenas vislumbrar naquele momento a figura do objeto, a figura do próprio imóvel. E você tem que ter em mente que o mais importante do que vislumbrar a situação, a localização geográfica do imóvel, é você verificar documentalmente, juridicamente, como é que está justamente, né, o registro desse bem, porque esse bem é uma propriedade. E os investimentos são feitos, né? Nós temos hoje, por exemplo, aqui em Gaspar, você não compra hoje um terreno por menos de 150 mil reais. Né? Você não compra um apartamento para uma família com 2 quartos num valor inferior a 400 mil reais, dentro de um padrão médio. Então, nós falamos de investimentos que representam a economia de uma vida inteira, muitas vezes. Né? E as pessoas, independentemente da classe social, sejam elas mais da classe C, da classe D ou da classe média, média alta ou alta, classe A e B, todas elas, né, apresentam os mesmos indicativos. Quais são? As dúvidas com relação se a aquisição do bem ele está justamente livre e desembaraçado. Olha só. Se há algum tipo de restrição judicial, seja ela da esfera civil, da esfera trabalhista, da esfera tributária ou até mesmo previdenciária. Isso nos traz até a nossa próxima pergunta, que aí já vai um corte para você que está nos acompanhando aqui no Instagram. Doutor, quais os cuidados ao negociar um imóvel? O primeiro passo é você fazer um checklist, né? Primeiramente procurar, né, se você não tem esse conhecimento, procurar um profissional da área, né, imobiliária ou mesmo da área jurídica, que possa, né, lhe auxiliar a fazer um checklist, que é a relação dos documentos principais, para que você possa ter uma noção, né, real e concreta sobre a legalidade e a situação do imóvel. Bem, primeiro documento, né, como nós temos, pessoa física tem uma certidão de nascimento ou de casamento, Sim. O imóvel tem uma certidão, que é uma certidão de registro imobiliário. Sim. Nessa certidão constam todos os dados, né, desse imóvel, desde a situação geográfica, o espaço, localização, divisão, etc. e tal. Mas o principal, quando você solicita uma certidão narrativa atualizada dessa matrícula do imóvel, é verificar se existe sobre ela alguma penhora, alguma hipoteca, algum financiamento ou qualquer tipo de averbação que coloque em risco, né, o investimento que você vai fazer quanto à aquisição. Tem uma coisa também que é importante que a pessoa que vai adquirir um imóvel saiba.
que é a questão da saúde financeira da empresa que está vendendo o imóvel. Também, Alan. Porque eu lembro quando eu era mais jovem, não vou falar quando eu era criança, né, mas quando eu era mais jovem, tinha a Encol. Não sei se tu te lembra. Lembro-me bem. Um grupo enorme no Brasil inteiro que faliu e levou consigo o investimento de todos os compradores. Exato. Então tem esse cuidado também, né, doutor? Esse cuidado é fundamental, porque quando a gente fala, né, da regularização do imóvel, envolve vários fatores, né? Uma busca no registro de imóveis, uma busca no tabelionato de notas e protestos, a verificação junto ao Poder Judiciário Estadual, Federal, as varas especializadas do trabalho, que pode ter um CREA trabalhista, que foi também o caso, né, um dos casos da Encol naquela época. Havia muitos créditos trabalhistas, né, além dos financiamentos não pagos, e ao mesmo tempo você fazer uma varredura, né, junto ao Sistema Nacional com relação à indisponibilidade de bens. Olha só. Né? Então, quando você fala de uma empresa, por exemplo, que nós temos muito no mercado imobiliário, nós temos justamente a oferta de grandes construtoras, incorporadoras no mercado, e infelizmente, como todo meio, né, comercial, há as empresas idôneas e as empresas que não são idôneas, né, que estão envolvidas nesse mercado. A sugestão, orientação que eu, como outros colegas advogados, né, e também os corretores e assessores imobiliários fazem, é que justamente você faça uma avaliação prévia da situação da pessoa jurídica, né, com relação à situação dessa empresa junto ao mercado financeiro, Exato. junto ao mercado imobiliário e também junto ao Poder Judiciário. Exato. Né, que são as chamadas certidões positivas e negativas. Sim. Para que a gente possa vislumbrar a saúde física do ponto de vista organizacional, né, a situação dela financeira junto às instituições bancárias de crédito e a situação de ordem jurídica também junto às suas instituições. Exatamente. Então fica aí a dica de quem entende do assunto. A gente está conversando com o doutor Mário Mesquita, advogado aqui na cidade de Gaspar. Doutor, também é uma dúvida minha, inclusive, o que é uma advocacia preventiva e extrajudicial? Bem, antes da gente falar sobre advocacia preventiva e extrajudicial, é bom a gente lembrar, né? Eu sou de uma geração que, ao iniciarmos a carreira como advogados, nós fomos formados através do conhecimento da existência do litígio, né, do conflito de interesse. E ao longo dos anos, nós mesmos, advogados, nós tivemos que nos reconstruir como profissionais. Né? Uma coisa é você ter a vocação profissional, outra coisa é você exercer atividade profissional se reconstruindo com a evolução do meio e dos tempos. Olha aí. E essa reconstrução vai justamente começa pelos valores que você tem. Eu digo valores aqui não econômicos, mas os valores pessoais que você tem, as suas próprias crenças limitantes e a própria visão de gestão. Né? Por quê? Porque hoje o advogado, o operador jurídico do direito, seja ele advogado, assessor jurídico, consultor, ele tem que ter uma visão de pacificação, de mediação, né? De conciliação, que nós fazemos muito. E isso, né, nos fez desconstruir aquela imagem de que a figura do advogado ele servia única ou quase que exclusivamente para ir para o fórum, entrar com uma ação judicial, fazer uma defesa judicial e ir para o embate. Hoje, né, essa nova geração, e nós já estamos, né, nesse novo ciclo também, e aproveitamos para isso a nossa maturidade, a nossa experiência de longos anos, hoje praticamente a minha advocacia, ela trabalha 80% com advocacia preventiva e extrajudicial. Por que preventiva e extrajudicial? Preventiva porque tudo aquilo que puder ser resolvido do ponto de vista amigável, consensual, né? Numa boa reunião entre as partes, um bom diálogo, a apresentação de propostas, né? Nem sempre a gente consegue chegar na conciliação na primeira reunião. Sim. Mas a tentativa, né, de acerto e falha tem que existir. Tem que haver a boa vontade entre as partes, tem que haver a humildade de reconhecer que nem sempre eu tenho a razão por completo. Né? O melhor acordo é quando ambas as partes elas usam da humildade para poder reconhecer que tanto no seu interesse pessoal quanto no outro existe um bem maior, que é encontrar a solução para o seu problema.
Porque numa solução dada numa sala de reuniões, numa mesa de reunião, que você leve 2, 3 horas para resolver uma situação, você evita 4, 5, 6, 7 anos de uma discussão judicial que nem sempre a sentença vai lhe dar a melhor solução. Né? Então, é preventiva porque hoje o nosso trabalho é evitar que alguns conflitos de interesse sejam transformados em ações judiciais. Então a gente evita levar para o Poder Judiciário situações pelas quais a gente pode, através de uma boa conversa, de um bom acordo, resolver dentro de um escritório ou um tabelionato, né? Sim. Ou no outro local que a gente possa encontrar a melhor solução. O preventivo é no sentido também da gente buscar meios e alternativas de encontrar soluções para ambas as partes através de uma resposta administrativa que não seja judicial. Exato. Né? Então nós temos hoje, mais do que nunca, a orientação dada justamente às pessoas que nos procuram, no sentido de buscar também informações junto, por exemplo, ao Poder Executivo, ao município. Nós temos, seja o nosso município de Gaspar, como todas as demais prefeituras, nós temos o setor jurídico da Prefeitura Municipal, nós temos a ouvidoria, nós temos as secretarias, né, na nossa área, que nós trabalhamos com assessoria e consultoria jurídica na área imobiliária. Quantas vezes nós orientamos o cliente a ir até a prefeitura, ou nós vamos até acompanhá-lo, junto à Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento, para que a gente possa conversar lá com o engenheiro do município, claro, com o próprio agrimensor, o próprio geólogo que conhece daquela localidade, a situação, né? Porque quando você busca o máximo de informações possíveis junto a um órgão administrativo, menos dúvida você tem, exato, passa a ter maior esclarecimento e com base nesse esclarecimento você passa a ter entendimento sobre a melhor solução amigável. Uma outra coisa que eu quero esclarecer também para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista, aproveitar o especialista no assunto, é a importância de procurar profissionais capacitados e também habilitados para resolver o nosso problema. Não, com certeza, né? Isso já é justamente uma premissa da nossa própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? Nós temos justamente o Estatuto da Advocacia, nós temos justamente a nossa lei própria, né? O Código de Ética Profissional, e nós mesmos, como advogados, nós não só atuamos e fiscalizamos também isso. Por quê? Seja o advogado, seja o próprio, na área imobiliária, o próprio agente imobiliário, o corretor de imóveis, ele tem que estar vinculado junto ao seu órgão de classe, né? Ele tem que estar justamente habilitado junto a esse órgão ou credenciado, porque é a partir dali que ele tem responsabilidades quanto à prerrogativa dos seus direitos também. Exato. Como ele tem direitos como prerrogativa, ele também tem obrigações e tem que cumprir o que diz a legislação. Uhum. Isso é importante que a gente possa dizer ao cidadão de uma forma geral, porque quando ele tem um profissional capacitado, e capacitado aqui é conhecimento, é buscar ampliar o conhecimento, evoluir como profissional, conhecer as novas técnicas, né? Exato. Estar justamente par e passo, acompanhando o crescimento também da própria área e dos próprios profissionais naquela temática específica, né? E habilitado, porque quando você procura um profissional habilitado, né, ele vai te dar sempre a melhor solução, a melhor opção. E na dúvida, se esse profissional está habilitado ou está credenciado, faça o contato com o órgão de classe, claro, né, para que o órgão de classe possa realmente esclarecer da melhor maneira possível, né? Mas eu aproveito também o gancho aqui, Alan, que eu acabei não finalizando, com relação à questão do extrajudicial. Preventivo, o nome já diz, você previne o litígio, o conflito, né? O extrajudicial é justamente a gente saber utilizar dos mecanismos e instrumentos que nós temos à nossa mão, muitas vezes de graça, que nós não sabemos utilizar. Uhum. Nós temos hoje aqui, né, um instrumento que é a própria mídia digital, nós temos as redes sociais, nós temos a possibilidade de ir até o órgão público, buscar todo tipo de informação. E aí sim, né, não tendo o devido esclarecimento, possuindo muitas dúvidas, você deve buscar profissionais capacitados e credenciados para poder prestar o melhor serviço. Mas o extrajudicial nada mais é do que você procurar o registro de imóveis, o tabelionato onde se lavram as escrituras, exato, se otorgam as procurações, o poder público, seja a própria prefeitura municipal, para que naquele setor competente ele possa dar o melhor esclarecimento para você,
né? Porque nós, como munícipes, nós temos esse direito. Claro. Né? A mesma coisa quando você busca junto ao Poder Legislativo. Eu estive lá com um cliente semana passada na Câmara de Vereadores buscando informações sobre um projeto de lei em razão da alteração de uma rua que sofreria uma extensão, né? Então, aquilo gerou uma expectativa e uma dúvida em relação aos vizinhos que têm lá suas casas. Sim. Né, e a sua própria empresa. Então, a gente foi junto ao Poder Legislativo buscar informações. Sim. E tivemos toda a informação necessária para tirar essas dúvidas. Né? Domínio público. Domínio público. Exatamente. Doutor, é sensacional o nosso papo, né? Trabalhar informação, informação leve, né? de qualidade. É informação que a gente passa para a comunidade, passa para os nossos ouvintes e, ao mesmo tempo, é um trabalho que só agrega, né? Só traz mais só conhecimento, soma. só soma. Eu vou pedir para você que está aí do outro lado assistindo a gente, se tiver algum tema do teu interesse, comenta aqui, porque o doutor vai voltar no segundo semestre para abordar outros temas da tua vontade. Então, comenta aqui embaixo, olha, Alain, faltou falar disso, faltou falar daquilo. A gente já tem aqui o convite de retorno no segundo semestre do Dr. Mário. Mário, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe, que você continue nessa pegada, oferecendo aí muito trabalho competente a essa cidade maravilhosa, essa região incrível. Deixe uma mensagem às pessoas que estão nos seguindo aqui em Gaspar. Olha, primeiramente o agradecimento que eu faço é justamente ao Alain, do Valor Entrevista, por esse trabalho fantástico que ele vem desenvolvendo junto aos diversos segmentos, diversos profissionais e cidadãos de Gaspar e de toda a nossa região do Médio Vale do Itajaí. E ao mesmo tempo dizer que é muito bom quando a gente é convidado a participar de uma entrevista nessa forma de bate-papo, que nos deixa muito à vontade, né? E a gente pode realmente passar um pouco do nosso conhecimento, esclarecer algumas dúvidas, se apresentar como profissional também, porque nós temos, por exemplo, nós temos hoje aqui em nossa cidade mais de 200 profissionais do direito, advogados, né? E nem todos estão aí junto à vitrine, estão aí junto justamente à comunidade, porque o nosso trabalho é um trabalho muito árduo, é um trabalho feito dentro do escritório, um trabalho de muito estudo, né? De complexidade, ao mesmo tempo, nem todos também têm o tempo necessário ou também têm a desenvoltura de poder se apresentar. Então isso é muito importante e que sirva de motivação aos nossos novos advogados na cidade, aos colegas de profissão. Eu me sinto orgulhoso, né, de nesses 29 anos, pelo menos 24 deles trabalhar na subseção de Gaspar, né? Nós temos realmente assim, uma subseção muito organizada, uma subseção que vai fazer um trabalho fantástico. E assim, é muito importante que as pessoas vejam no advogado o alicerce quando buscam segurança jurídica. Nós estamos aqui para ser um instrumento da segurança jurídica que você precisa para fazer o seu negócio se concretizar. E também para dar o fechamento, Alain, deixar claro, já que a gente fala do setor imobiliário, que a nossa cidade vive um momento muito especial. Nós somos uma cidade justamente muito bem vista, né? A nível de Estado e a nível de Brasil. Tanto que nós temos, a cada momento, chegam novas famílias, chegam novos empresários das regiões de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e do Paraná, investindo em nossa cidade, na nossa região. E a gente vive aqui um momento muito especial porque a gente hoje tem uma política de desenvolvimento que vem dando condições para que, né, os profissionais que aqui querem investir, que aqui querem se estabelecer e querem justamente buscar o fomento quanto ao crescimento sustentável do município, o município está de portas abertas, os nossos segmentos, como as nossas entidades de classe, estão sempre realmente receptivas, dando todo o apoio e orientação para que haja isso, né? E ao mesmo tempo a gente percebe um crescimento muito consolidado na área imobiliária. Mas por quê? Porque a seriedade, né? A competência no trato com esse tipo de planejamento, né? E gestão, que é o principal. Exato. Pessoal, este foi o Valor Entrevista desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no nosso canal. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado.